governo Lula vai reservar cota para indígenas e transexuais em concurso público. Isso vai causar barulho, hein, Mônica? É uma notícia bem interessante, Megali. O governo vai reservar cota para indígenas e transexuais no próximo concurso, que vai fazer para selecionar 900 auditores fiscais do trabalho no país, né? Conversei ontem com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e ele contou para mim o seguinte: vão ser 2% do total de vagas destinadas aos indígenas. Não é obrigado por lei reservar em concurso público vaga para indígenas, mas ele vai reservar 2% e outro 10% para pessoas trans. Né? O que a lei exige hoje? Hoje a lei exige 5% de cotas para pessoas com deficiência, que é chamado de PCD, e 20% para negros. Nesses dois casos, o Ministério também vai mudar um pouco, né? O Ministério do Trabalho vai reservar 6% de vagas para pessoas com deficiência e 45% de vagas para negros. Você veja, são quase metade do concurso, né? Então, até eu perguntei, eu falei, mas a pessoa pode ser as duas coisas, né? Ou até mesmo as 3 coisas. Você pode ter uma pessoa negra, transexual, enfim, pode ter, e com deficiência, né? Nada impede. Então ele falou, não, a pessoa que se inscrever vai ter que optar por uma das cotas, né? Então opta ali pela cota de transexual ou opta pela cota de pessoa com deficiência, onde ela se encaixar ela se sentir mais confortável. Portanto, esse concurso é um concurso importante, Megali. Desde 2013 não tinha concurso para fiscal do trabalho, né? São 2.000 fiscais do trabalho hoje atuando no Brasil. Esse número vai subir para 3.000 fiscais, salário bom, R$21 mil, né? São pessoas que vão rodar o país para fiscalizar a existência de irregularidades, como, por exemplo, trabalho escravo, uso de mão de obra infantil, violação às normas de segurança no trabalho. É um ofício muito importante, é um trabalho muito, muito importante. Um concurso que está sendo reaberto, né? Diz o ministro que faz críticas a governos passados que não faziam concurso público, né? Aquela coisa, vamos economizar, mas muitas vezes à custa de políticas públicas importantes. O que disse o ministro? Ele disse que houve um desmonte, né, ele define como governo, ele fala o governo golpista e o governo das trevas, que é o governo, ele se refere ao governo do Michel Temer, é assim que ele se refere, e de Jair Bolsonaro. Portanto, está aí a novidade, Megali. Concurso público com vagas reservadas a transexuais e indígenas. Pois é, escreve aqui o nosso ouvinte, e eu tenho a impressão que ele quer saber mesmo, Marcos. Bom dia, cotas para indígenas e pessoas trans não seria, ao fim e ao cabo, uma discriminação ao contrário com os outros concorrentes? Olha, Marcos, essa é uma discussão infinita, tá? O argumento é válido, mas um argumento muito forte a favor das cotas é que elas têm funcionado. Né? Tem muita gente que era contra e mudou de ideia, porque viu que elas trouxeram resultados, né? As cotas para pessoas negras, né, que foram as primeiras políticas afirmativas que foram aprovadas aqui no Brasil, elas conseguiram minimizar o abismo que há entre as populações aqui no Brasil. Minimizar, não resolveu o problema, mas foram um bom primeiro passo. Mas, enfim, a discussão é válida e há argumentos fortes dos dois lados. A gente não tem que ser fechado para nada. Diga, Mônica. Lembrando, até o ministro lembrou isso, né? Você tem que tirar a nota mínima, e se essas vagas não forem preenchidas, se você não tiver 2% de pessoas trans fazendo a prova e preenchendo essas vagas, aí elas são redistribuídas, né? E são cotas, 2%, né, Megali? 2% para indígenas, 2% para pessoas trans, você tem outros 96%, né? Aí que são reservados, que não, enfim, 45% para negros, aí você tem 55% para brancos, quer dizer, não é que você tira as outras pessoas do concurso, você dá uma oportunidade a mais para, de fato, fazer um resgate histórico por causa da tremenda discriminação que existiu no Brasil, né, ao longo de séculos e séculos. Não precisamos falar aqui do histórico de escravidão no Brasil, mas, enfim, é isso. Então é um resgate, na verdade, né? E que tem funcionado, como disse você. Esse desequilíbrio é muito grande, as pessoas costumam falar em igualdade de oportunidades, mas nesse caso, né, Mônica, como a gente vem de uma base absolutamente desigual, a gente precisa pensar em equidade de oportunidades. Não dá para deixar as pessoas saírem do mesmo ponto, imaginar que elas vão alcançar o mesmo resultado, sendo que tem gente que sai de pontos muito diferentes, né? A pessoa não tem oportunidade
e ela precisa, sim, desse tipo de ação afirmativa. A ação afirmativa é o maior exemplo de equidade que a gente pode Cara, ter. coloque-se na pele de uma transexual no Brasil. De um transexual no Brasil. Que é Meu Deus do marginalizado céu, sempre, cara. que está afadado a trabalhar com sexo, vendendo sexo sempre, né? Por ser sofrer preconceito o tempo todo. E É isso, você sinaliza, você dá dignidade, você dá importância, você institucionaliza, é muito importante. Eu lembro do Mano Brown, um comentário que ele fez certa vez sobre um candidato, eu não vou falar qual é o candidato aqui, mas ele falou, fulano é um cara legal e tal, mas é aquela coisa, joga o pão pra cima, tem um menino bem magrinho, faminto, fraco, e outro ali, né, bem fortalecido, bem alimentado, aí ele joga o pão para cima, quem pegar, pegou, né? Às vezes você não pode fazer isso, você tem que pegar o pão, partir e ajudar, né, ali o mais fraco a pegar esse pão para poder se fortalecer também, né? Eu posso só trazer mais um ponto bem rapidinho? Aí eu vou fazer propaganda do podcast que eu estou fazendo, o videocast, Mônica, que é o Senac para Empresas, e a gente falou sobre diversidade justamente no último episódio com duas especialistas, a Andresa Matsumoto, que trabalha, né, com diversidade já há muito tempo, e a Daniela Pio, que presta consultoria para empresas já há mais de 20 anos. E elas falam sobre a diversidade fazer com que as empresas se tornem mais potentes e mais competitivas, porque são outros pontos de vista. E a inovação depende disso, né? Fazer sempre a mesma coisa não traz inovação. Então, trazer essas pessoas para o centro, para as equipes, isso vai levar as empresas adiante. Então, é importante também para fortalecer o resultado dessas companhias. Então, fica aqui o meu jabazinho, tá? Tá muito legal esse episódio, é sério. Tá mesmo. Mônica Bergamo, não assisti, mas tenho certeza que tá. Mas a minha filha viu e disse que é muito bom. A minha filha número 3 viu e disse que é muito bom. Mônica Bergamo volta amanhã com outras notícias quentinhas. Um beijo pra você, Mônica. Até.